Salve, salve, galera! E aí, todo mundo aí preparado para fazer um resumão aí, né, Rogério? Isso mesmo. A gente foi ali rapidão tomar um banho, né? Foi muito rápido, hein? Isso aí. Rapidão para voltar e fazer essa revisão, para você poder aproveitar essas informações aí da sua aula de Geografia de Rondônia. Beleza? Então aproveita esses minutinhos aí, né, professor Jorge, da nossa revisão, porque daqui a pouquinho vem a atividade. De olho na tela, vamos lá. Aula 11.2. É isso aí. Então, Rogério, a gente já começa mostrando aí um mapa que a Estrada de Ferro, ela beneficiaria principalmente a Bolívia, né? É isso? Com certeza, falamos durante a aula, né, sobre tudo. Era para escoar a produção da borracha, né? Isso. Que vinha da Bolívia. E a Estrada de Ferro Madeira Mamoré fez parte do acordo do Tratado de Petrópolis. Muito bem. Juntamente com o Acre. Exato. Território que hoje é o nosso estado vizinho aqui. Bem, nós falamos também, Rogério, que foi um erro, digamos assim, estratégico de gestores que pensavam que poderiam fazer uma ferrovia, que seria fácil fazer uma ferrovia no meio do coração da Amazônia. Isso mesmo, né? Sem qualquer estudo, né, prévio, né? E aí a gente observou durante a aula que essas falta de análise, de levantamento sobre a região, como o clima, como solo, gerou várias consequências nesse avanço da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E vimos também que correram acidentes, abandonos por conta das doenças tropicais, o contato com a população, né, indígena também. Então, tudo isso aí não foi levantado durante esse processo para poder garantir uma construção efetiva da Estrada de Ferro. Há a lenda que diz que cada um dormente é uma vida, Rogério. Isso mesmo. Já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. Então, realmente, foi uma saga, foi uma aventura, foi uma odisseia humana em meio ao coração da selva amazônica. Vale salientar que isto foi um dos maiores empreendimentos feitos na Amazônia para aquela época. Isso mesmo. Milhões de libras esterlinas. Olha só, Rogério, inclusive, quando a gente fala da ferrovia, a gente vai ter a ideia de que ela foi concluída. A gente sabe que ela foi concluída, mas teve aquela questão da biopirataria. Exatamente. Levaram embora a semente para uma região geomorfologicamente e climatologicamente falando muito idêntica à Amazônia, que é a região ali da Malásia, na Ásia. Exato, lá no Sudeste Asiático, né? Isso. Então, a gente teve várias empresas, não é isso, Rogério, que foram desistindo da obra, né? Sim, a Doçal Calda, o contrato foi passado, mas não conseguiu dar prosseguimento às obras. Abandonou, né? Abandonou. Reed Bros Company, que recebeu direitos contratuais, mas não deu continuidade às obras e também processou a Madeira Mamoré, né? E depois nós tivemos a Pitt Collins, que em 1877 ocorreu a assinatura do contrato. Em janeiro de 1878 ela partiu lá da Filadélfia, mas no dia 29 do mesmo ano, aí, de 1872, em janeiro, naufragou com uma grande carga que viria aqui para a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Trazendo materiais ferroviários, né? Exatamente. Rogério, então realmente foi uma saga. Aí a gente tem uma imagem da área onde foi feita essa construção, né? Aquela inundação que teve histórica em 2014. E realmente, como já se não bastasse ela está em estado de abandono,
quando molha esses equipamentos, ainda vai ter um custo maior para colocar ela para funcionar de novo, né? E foi em 1966 que foi decretado o final a sua desativação Isso. no governo do general Arthur da Costa e Silva. Isso, e sem falar que ela dava muito mais prejuízo, né? Porque tinha que manter funcionário, tinha que manter oficina, as Exatamente. peças eram muito caras, eram peças importadas, tinha a questão da logística até chegar aqui, então ela dava muito prejuízo nesse sentido, E né? aí, professor Jorge, e lá no governo do general Emílio Médici, ele ordenou que a ferrovia fosse vendida, né? E aí foi vendida como ferro velho. Boa peça do material da construção foi vendida como ferro velho. Pois é. Beleza, olha aí. Depois a gente falou do ciclo telegráfico, né? Exatamente. E aí ela vem com o Marechal Rondon, que o ciclo telegráfico também tem o objetivo de tirar do isolamento essa região do Brasil. Aqui ainda era Mato Grosso. É isso, Rogério? Correto, professor. Bem, então o ciclo telegráfico, os trabalhos iniciaram no ano de 1907, no governo Afonso Pena, e foi concluído em 1912. Só lembrando que o ciclo telegráfico ele ocorre simultaneamente quando está também tendo a construção, né, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Teve a Comissão Rondon, que teve como um principal ator aí, além de Rondon, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, que fizeram uma expedição técnica e científica com pesquisas de alto valor dessa pesquisa, né, para a região amazônica, falando sobre a fauna, a flora da região. É isso? Exato. E ainda batizaram o nome de Rio Roosevelt, que é hoje o nome da bacia também. É isso, Rogério? Exato. Então, foram os principais pontos revisados, né, professor Jorge, do que comentamos aí durante a aula. E agora é a vez dos nossos alunos botar em prática aí o que aprenderam durante essa aula, com a atividade. Então, galera, arrepia e daqui a pouco a gente volta aí para fazer a correção. Tchau. Tchau. E aí, galera, voltamos para fazer a revisão da nossa aula. Revisão não, a revisão passou tão rápido. Agora é a correção. Já deu tempo. Deixa para lá o negócio de revisão. Agora é a hora de verificar o resultado da sua atividade, beleza? Momento da nossa correção, galera. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. Vamos junto? Vamos lá ver se você acertou as questões. Bora! Atividade sala, resolução. Questão 1. No início do século XX, a estrada de ferro Madeira-Mamoré influenciou o aparecimento dos primeiros núcleos urbanos no território que viria a se tornar, em 1982, o estado de Rondônia. No contexto geográfico e histórico imediato ao funcionamento dessa ferrovia, surgiram os seguintes núcleos urbanos: A. Vilhena e Porto Velho. B. Ji-Paraná e Cacoal. C. Vilhena e Cacoal. D. Porto Velho e Guajará-Mirim. E letra E. Ji-Paraná e Guajará-Mirim. Eu lembro que eu falei durante a aula essa informação. Isso, Rogério, exatamente. Sobre a questão da ocupação, que não promoveu tanto desenvolvimento ocupacional aqui durante o período da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que a gente até falou também em aulas anteriores sobre o Polo Noroeste, que esse momento mais efetivo de ocupação de Rondônia aconteceu só com a construção da BR-364, e no contexto Madeira-Mamoré, a gente tem duas cidades que correspondem ao traçado da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E foram essas duas cidades que se desenvolveram nesse período com os habitantes. E, obviamente, estamos falando de Guajará-Mirim e Porto Velho. Exatamente. E é a partir dessas duas cidades, porque Rondônia fica, como por muito tempo, sendo só 2 municípios, né? E era só Porto Velho e Guajará-Mirim. Depois foi se desmembrando e aparecendo outros estados que nós vamos ver em aulas futuras. Exato. É isso? Vamos lá, questão 2. Muitos consideram a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
como precursora da rodovia BR-364. O início da sua construção está vinculado ao Tratado de Petrópolis, que resolveu as disputas territoriais entre o Brasil e a Bolívia, ficando a construção da ferrovia como contrapartida para concretizar uma aspiração boliviana no que diz a respeito. Deixa eu voltar aqui, ó. Ficando a construção da ferrovia como contrapartida para concretizar uma aspiração boliviana no que diz a respeito ao problema de... Qual era o problema para resolver? A. Realizar a ligação ao Pacífico. B. Integração ao Centro-Oeste. C. Acessibilidade ao Rio Amazonas. D. Escoamento de sua produção mineral. E aí, ocupar a fronteira com o Peru. Bem, e aí, Rogério, o que tu acha? Tranquilo? Tranquila, né? Porque a gente falou o objetivo da construção da estrada de ferro durante as aulas, não foi, professor Jorge? Isso, se a gente fala que eles queriam resolver um problema, era para escoar a produção deles, não é isso? De borracha. Eles não estavam indo em direção ao Centro-Oeste. Senão, não seria necessário fazer a ferrovia. Exatamente. Nós falamos que era por necessidade de eles precisarem transpor as cachoeiras do Muito Rio bem. Madeira. Pronto, está respondido. O Rio Madeira que vai desaguar no Rio Amazonas, do Rio Amazonas para o mundo. Exatamente. Beleza? E aqui, quando está falando a D, né? Está falando aí sobre a questão do escoamento da sua produção mineral. E aí, no caso... Era borracha. Então, nós estamos falando de extrativismo vegetal, Vegetal. né? Exatamente. Beleza, então, galera? Vamos para a próxima. Parabéns quem acertou. Questão A 3. estrada de ferro Madeira-Mamoré foi uma solução de engenharia e um problema de geografia. O problema da linha foi solucionado, mas transformou-se numa falha econômica. Hoje, as silenciosas locomotivas, os trilhos enferrujados e as sepulturas de milhares de trabalhadores que morreram para construir a linha permanecem como símbolo do esforço do homem contra as forças da natureza. A ferrovia é também um testemunho dos sonhos desfeitos dos ingleses e dos empresários americanos que pensavam que a estrada de ferro poderia dar lucro. Exato. E podemos até enfatizar, Rogério, eles pensavam que iam se tornar os homens mais ricos do mundo. Isso mesmo. Beleza? Em relação à estrada Madeira-Mamoré, é correto afirmar que A. O objetivo da estrada foi proporcionar melhores condições de vida ao povo da floresta. B. Os primeiros quilômetros da construção, realizados no estado do Acre, possibilitaram a Coronel Church sentir a real condição do empreendimento na floresta amazônica. E aí, professor Jorge? Estava essa alternativa B aí, ó. Já está falando do Acre, né? Aham. Bora. C. Devido ao total controle das doenças tropicais, como especialmente a malária, o projeto da estrada conseguiu cumprir todos os prazos determinados pelas 3 empresas. Nosso querido aluno, de longe, ele viu que isso aqui está totalmente errado, né, Rogério? Exato. Não tinha controle nenhum sobre as doenças, muito pelo contrário, morriam como moscas. Verdade. As pessoas aqui. D. Após a falência dos ingleses, Farquhar, norte-americano, assume as obras da estrada, construindo na cidade de Porto Velho hospitais e residências seguras para seus funcionários, minimizando assim a grande mortalidade dos trabalhadores. E letra E. A estrada de ferro Madeira-Mamoré foi construída no século XIX, no auge do ciclo do cacau e da borracha na Amazônia, levando para a América do Norte e Europa parte do lucro obtido por esse extrativismo. Então, já eliminamos 2, porque o aluno vai perceber que nesse ciclo aí é a borracha. Exato. Ok? Ele lembra que a gente falou em borracha, não falando do cacau. Beleza? Vamos ver o que está errado na A. O objetivo foi proporcionar melhores condições de vida. Não é isso.
E a B está falando aí, ó, os quilômetros de construção no estado do Acre, sem chance. Sem chance, não é no Acre. Então, só tem uma possibilidade. Letra D. Realmente, Facua conseguiu melhorar a situação das pessoas que ali trabalhavam, construir um hospital lá na Candelária, Rogério, e residência para os funcionários. Então, começou a haver uma estrutura. Cuidava-se dos doentes. Exatamente. É isso? Então, melhorou a condição de trabalho para concluir a obra. Beleza? Questão 4. A ferrovia Madeira-Mamoré foi concluída em 1912 e teve como um de seus principais objetivos o transporte de um produto que vinha da Bolívia, oriundo da Bolívia, e de grande valor econômico na época. Esse produto se refere a, sem mais delongas, Rogério. Nosso querido aluno jamais erraria uma questão dessa. Tranquilo, né? Ele colocou pimenta do reino. Jamais. Ele vai botar que é a borracha. Foi a única coisa que nós falamos durante a aula toda. Exatamente. Beleza? Tranquilo. Vamos para a questão 5. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e a missão de Rondon, ambas no início do século XX, desempenharam importante papel na ocupação da área hoje pertencente ao estado de Rondônia. É correto afirmar que, alternativa A missão Rondon integrou o oeste brasileiro às outras regiões do país por meio de um sistema de telégrafos que deu novo impulso à colonização. B. A construção da Madeira-Mamoré atraiu gente de todo o Brasil e do exterior, que já naquela época invadiu as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim nos extremos da ferrovia, em busca do ouro recém-descoberto. C. A ferrovia foi construída na fase inicial da mineração e teve como objetivo escoar o ouro extraído das minas para outras regiões do país e para o exterior. D. A integração nacional do Oeste brasileiro, promovida por Marechal Rondon, afetou drasticamente a cultura e a vida dos povos indígenas da região. E aí, a criação da ferrovia se deu como parte das obrigações firmadas no Tratado de Petrópolis de 1903, entre Brasil e Estados Unidos, que visava ao escoamento da borracha para este país. E aí, Rogério? Essa aí sem condição, Sem chance, né? Sem chance. Então, é a letra A. A missão Rondon integrou o Oeste brasileiro a outras regiões do Brasil por meio de um sistema de telégrafo que deu novo impulso à colonização. Ok? O que vai estar errado na letra E? A ferrovia não foi Tratado de Petrópolis, não foi entre Brasil e Estados Unidos. Exato. Foi entre Brasil e Bolívia. É isso? A D. Ah, ele está falando que a D prejudicou a missão de Rondon, os povos indígenas, pelo contrário, né? Uhum. Ele foi responsável, né, pela luta dessa comunidade indígena do estado de Rondônia. A ferrovia foi construída na fase inicial da mineração. Olha aí, ó, mineração. Para escoar ouro, sem chance. Sem chance. A B, a construção da Madeira-Mamoré atraiu gente de todo o Brasil, invadiu a cidade de Porto Velho e Guajará. Meu Deus do céu, era muita gente. Então, sem chance para a letra B também. É isso, Rogério? Correto. Então, a resposta correta é a alternativa que fala sobre a atuação de Rondon com as expedições, e foi uma atividade tranquila. Tranquilo, suave, né? Suave, apesar dessas alternativas ser um pouquinho mais longas, a gente viu que os temas, as alternativas corretas, estavam relacionadas às explicações durante a aula. Então, se o aluno ficou ligadão na aula, eu tenho certeza que ele tirou de letra essa atividade aí sobre estrada de ferro, Madeira-Mamoré e linhas telegráficas. Beleza, galera? A gente se encontra aí no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau. Tchau.